Boa noite, de novo. Feliz 81 aniversário da minha querida, bom, não casa de oração, mas sim lugar de reunião, né? Porque agora estamos nos reunindo fora do prédio, mas pelos 81 anos de testemunho que tem os irmãos no decorrer da história lá em Água Rasa. Eu agradeço muito a sua hospitalidade, o seu churrasco, a sua feijoada, que não é o que mais significa para mim, mas é essa comunhão, essa irmandade que podemos desfrutar, essa comunhão no Senhor, né? Então, ultimamente eu tenho estudado bastante sobre a pessoa de Davi. E é interessante porque não tem fim a história desse homem. Porque esse homem, a parte de Deus, o Senhor Jesus, ele ocupa mais parte da Bíblia com uma pessoa só, né? A parte de que ele escreveu bastante, porque muitos dos salmos são dele, né? Então, é interessante começar a fazer assim uma autópsia. Você às vezes traz você pega uma joia que faz tempo não estudou e você começa a estudar a fundo e sempre traz novos ensinos, né? E o versículo que eu queria apresentar assim como introdução fala muito do porquê de Davi, né? E vamos pensar pelo que passou Davi, né? Ele começou como pastor. Ele passou pela corte do rei Saul. Ele passou das riquezas da corte à vida do deserto. Vocês já viajaram de primeira? Eu não sei se alguém de vocês viajou. De avião eu nunca viajei de primeira. Eu sempre fui de classe bagagem, da mais barata, sempre. Nunca me deram uma passagem de graça. Mas no ônibus, por exemplo, eu tomei uma vez um ônibus de noite para Franca e eu sempre pego a passagem mais barata. E era um ônibus, só que essa vez apareceu um ônibus de luxo, desses que você paga 2, 3 vezes a mais. E parece que o outro ônibus tinha mudado e esse ônibus novo. Então, imagina uma poltrona grande, confortável. Só que na viagem de volta, já não era. Era um ônibus bem velho, bem assim, normalzinho. E daí para passar do luxo a passar a um banco assim que não você não pode dormir bem, né? Então você tem esses sofrimentos quando desfruta o luxo, mas você não é rico. Você desfruta o luxo, mas depois você sente falta. Então Davi, ele passou por isso. Ele passou a vida de pastor, depois ele foi para a corte de Saul, onde ele foi um dos principais homens de confiança de Saul. Você pode imaginar que ele desfrutou de todas as regalias de palácio, mas sendo ele fiel a Deus, ele acabou no deserto, fugindo de Saul, que era o seu inimigo, né? Então, o versículo que como que eu queria apresentar Davi é 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. E são as palavras que Samuel falou a Saul quando Saul estava sendo deposto. E ele falou o seguinte: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Agora, normalmente eu uso a Almeida Revista e Atualizada. Só que para esse versículo eu não gostei dessa versão. Porque todas as outras versões, ele fala, em vez de que lhe agrada, ele faz segundo o seu coração. O homem segundo o coração de Deus. Então agora, mais ou menos, começamos a ver qual é o atrativo de Davi. Segundo o coração de Deus. O que significa isso? Então, quando fala que o Senhor buscou e já lhe ordenou, ele está falando que ele tem achado, mas
precisou buscar, precisou olhar de todos os homens de Israel qual seria o mais indicado para ser o rei que Deus ia nomear para o povo. Então, vemos que nas grandes obras, as mais importantes de Deus, como a criação, salvação, tem uma participação física. Quando Deus escreveu as tábuas da lei, primeiro foi Deus que escreveu na pedra. Escreveu mesmo na pedra. Só que depois sabemos que Moisés acabou reescrevendo. Mas como que Davi é segundo o coração de Deus? Ele era um homem espiritual. Ele entendia esse relacionamento com Deus. Ele conduzia a sua vida com respeito a isso. Ele era um homem humilde. Ele não chamava atenção para si mesmo. Quando começa a história de Davi, ele está cuidando das ovelhas do seu pai. E vemos no decorrer da sua história que é um homem que admite erros e admite ser corrigido, porque sabemos que Davi, você começa a estudar a vida de Davi, e ele fez erro, pecado, erro, e de tal forma que afetou a vida de muitas outras pessoas. Só que quando ele recebia a disciplina, castigo, ele reagia com humilhação, ele reagia sendo corrigido. Ele era também um homem íntegro, porque vemos que ele não se deixou corromper. Ele poderia ter se deixado levar pela glória antes dos tempos ele ser reinado. Ele poderia ter abusado da hospitalidade de Saul e ficar feliz sendo o segundo no reino, mas ele sabia que Deus tinha um propósito para ele. Então, é um homem não perfeito, mas que era obediente a Deus. E era um homem que, através dessa experiência, desse relacionamento que ele era capaz de ter com Deus, ele conseguia adorar a Deus. E temos grande exemplo nos Salmos, dois dos quais foram lidos hoje. Mas podemos ver o contraste de como era o povo de Israel antes dele ser nombrado rei. Podemos ver que antes de ter rei em Israel, tinha época dos juízes. Normalmente, na verdade, a intenção para Israel é que os anciãos, eles governassem o povo, né? Um povo governado pelas leis de Deus e os anciãos supervisando o governo de Israel. Só que sabemos que o povo não obedecia a Deus. Quando o povo era um povo rebelde, ele sofria nas mãos dos inimigos. E Deus enviava os juízes. Então temos o tempo dos juízes, que vemos, por exemplo, os Juízes, capítulo 2, versículo 18, quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, portanto, o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, todos os dias que tinha um juiz, que eles escutavam o juiz, e o juiz era como o profeta, quem venia de parte de Deus para ajudar o povo, para que o povo confessasse os seus pecados, para mostrar ao povo qual era o pecado. Daí o povo voltava ao normal. E tinha juízes que eram menos notórios e tinha juízes bem mais famosos, né? Mas vemos que era uma coisa contínua. Morria esse juiz, já o povo voltava para o seu caminho. Mas no final do livro dos Juízes, o último versículo fala: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Então temos uma inobservância da lei de Deus e uma desobediência geral. Interessante que aí, quando está
acabando o tempo dos juízes, temos os dois últimos juízes de Israel, que foram Eli e depois Samuel. Vemos que Eli não acabou sendo fiel e Samuel foi posto como último juiz antes do rei Saul e depois do rei Davi. Mas temos um intervalo entre os juízes e Samuel no cânon bíblico. Temos o livro de Ruth. E vemos que, terminado, ou ainda no tempo dos juízes, vemos a história de Ruth, que mostra o direcionamento de Deus para com o povo de Israel com graça. Eles estão mostrando uma graça fantástica para essa moça Ruth, uma moabita que voltava com Noemi de morar lá num lugar que eles estavam procurando prosperidade. A moça tinha casado com o filho da Noemi e ela voltou com fidelidade para Noemi, para o Deus da Noemi, e até que ela virou bisavó do rei Davi. Interessante, né? Porque temos Davi, um grandíssimo rei, crucial para a história de Israel, o antepassado principal do Senhor Jesus, e temos essa mulher moabita, que temos essa história antes de entrar no livro de Samuel. E em Samuel temos essa etapa de transição. Esses primeiros capítulos, ele faz uma transição entre o tempo dos juízes até o tempo do reinado. E é interessante que para o profeta Samuel, o seu nascimento é contado. Sabemos a sua história antes do nascimento. Isso indica que Deus tinha certamente planos muito importantes para Samuel e para o que ia acontecer. Temos os exemplos, por exemplo, de Moisés, Sansão, João Batista, o Senhor Jesus, que nós podemos acompanhar essa história desde antes do nascimento. Então, isso já tem um cuidado, um plano especial de Deus para essa pessoa, para o povo de Israel. Então, durante o tempo de Eli e também durante o tempo de Samuel, vemos uma decadência geral do povo de Israel. Não só no povo, mas também no sacerdócio. Porque vemos que Eli, os filhos de Eli, depois Samuel, ele era bom, ele era fiel, mas os filhos de Samuel não prestavam. E até os próprios anciãos de Israel, daquela época, que eles mesmos não estavam caminhando com Deus, eles já estavam vendo que Samuel era bom, mas os filhos não eram fiéis. E depois vemos, 1 Samuel capítulo 3, versículo 21, fala: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. E daí já vemos a história, talvez a história principal que eu queria apresentar, tendo dado esse contexto um pouco comprido. Mas vamos parar aqui um segundo para perguntar se nessa época que Israel tinha a lei, tinha o tabernáculo, tinha tudo aí presente, mas como era o relacionamento de Israel com Deus? Como que é o nosso relacionamento com Deus? Nós temos todas as ferramentas à nossa disposição, temos a palavra de Deus, temos a igreja, temos agora umas ferramentas que, ainda com toda essa bagunça do coronavírus, que se a gente consegue se reunir, não consegue se reunir, mas temos as reuniões virtuais. Estamos realmente aproveitando essas reuniões para ficar perto da igreja, ficar perto da palavra, em casa, estudando, aprendendo. E nessa época, porém,
o povo não estava mostrando fidelidade. Os ancianos que deveriam estar liderando e junto com o profeta Samuel, mas isso não acontecia. Parece que Samuel estava sozinho. Quando as pessoas tinham trato com Samuel, era um trato assim meio de longe, como o profeta. Quando o profeta vai na casa de Jessé, ele fala: o que vens fazer aqui? Está acontecendo alguma coisa errada? Né? Eu tinha esse sentimento para com o profeta. E depois, 1 Samuel capítulo 4, sabemos que veio a palavra de Samuel a todo Israel. Então, todo Israel já tinha escutado a palavra de Samuel. Porém, continua dizendo: Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, interessante o que acontece aqui. Nunca mais tinha acontecido em todas as pelejas, todas as batalhas. Nunca foram, qual é a melhor ferramenta para ganhar essa batalha? Vamos pegar a arca. Essa arca acho que funciona, tem que funcionar. Né? Um ato de desesperação para Israel perder a batalha era uma catástrofe. Porque sempre que Israel tinha perdido as batalhas, era por causa do pecado. E nós sabemos todas as histórias desde o Êxodo até nesse momento, sempre que Israel sofria nas mãos dos inimigos, era por causa do pecado de Israel. E eles se perguntam por quê? Fala, por que nos feriu o Senhor? Então eles dizem: isso vem de Deus. Então, vamos lá no profeta. Não, eles não consultaram o profeta. Eles não foram perguntar. Eles simplesmente mandam trazer a arca. É a solução dos nossos problemas. Primeiro os anciãos mandam trazer a arca. O povo manda trazer a arca. E os sacerdotes, com muita felicidade, eles levam a arca. Agora conseguimos fazer o trabalho que nós merecemos, levar a arca de Deus. Isso é um privilégio. Então eles, agora vamos ganhar essa batalha, porque é a batalha de Deus e isso é a arca de Deus, vamos ganhar. E essa arca, e pessoal, a arca, né? Temos tão trivializada a arca, porque temos visto tantas imagens, em tantos estudos e tantos filmes, a busca da arca perdida. A arca era uma caixa de madeira recoberta de ouro, né? E ela se achava no lugar santíssimo do tabernáculo. Tá? Ele não estava no lugar santo, não estava fora para todo mundo ver, ele estava no lugar santíssimo. O sumo sacerdote somente podia entrar uma vez por ano. A única pessoa que teve o privilégio de entrar e ficar à vontade quando precisava era Moisés. Moisés era o amigo de Deus e ele era a pessoa que entrava lá para consultar com Deus, enquanto Deus se achava entre os querubins. A presença de Deus estava lá, a glória de Israel estava lá. E essa arca continha as tábuas do testemunho. Essas tábuas do testemunho que eu mencionei antes, que tinham sido esculpidas pela mão de Deus, que depois Moisés arrojou e quebrou quando achou a idolatria de Israel quando desceu do monte, e ele reescreveu. Então, essas tábuas que foram reescritas por Moisés, era esse
pacto por ambas partes, por Deus e Israel, porque Israel reafirmou o pacto. Então, por isso é chamada a Arca do Testemunho. Então, tinha um propiciatório que era coberta que tampava, cobria o que tinha dentro. Então, dentro, sabemos que depois, mais tarde, ele continha também a vara de Arão que tinha florescido e tinha um vaso de ouro que continha maná do deserto. Tudo isso para testificar quem Deus tinha escolhido para liderar o sacerdócio e para demonstrar na memória de Israel que Deus tinha provisto para o povo de Israel. E essa era a parte mais santa do mobiliário do tabernáculo e que depois seria levado para o templo. Ele levava umas varas para ser transportada pelos levitas enquanto o povo estava no êxodo. E quando chegava no lugar, era deixada lá. Então, não era as varas não estavam colocadas para levar onde você queria. Com uma carreta tem roda, você precisa da carreta, você engata a carreta no carro e você não é para isso. Então, era o lugar onde Deus se achava. E não vou entrar em todo o simbolismo da arca do propiciatório, porque isso é um estudo muito longo. Eu tinha que pegar as tesouras quando estava preparando esse estudo. Falei, não vou falar muito da arca, mas eu acho que foi falado muito da arca. Sabemos que é um objeto santíssimo. E hoje em dia temos a ideia de que o objeto santo é lá para ficar exposto, para todo mundo ir, por exemplo, no Vaticano. Os católicos gostam muito de colocar os objetos para a pessoa ficar inspiração, mas não. Deus não é assim. Esse mobiliário que representava a santidade de Deus e a perfeição de Deus e esse relacionamento tão precioso de Deus com o povo, agora eles pegavam isso e levavam para o campo de batalha como ferramenta para ganhar a batalha. E então Israel não consultou com Samuel, não clamou a Deus, não confessou o seu pecado, não se santificou. Os líderes de Israel prevaricaram contra Deus. Então, prevaricar é quando uma autoridade pública ele quebra as normas do seu trabalho, né? Faz uma coisa ilegal para o ganho próprio. E aqui os líderes eles roubaram o mobiliário de Deus, eles estavam forçando a mão de Deus, eles estavam tentando a Deus e falando, não, Deus vai fazer, Deus vai me dar a vitória, eu declaro que Deus vai fazer isso. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Eu estava compartilhando estava com os irmãos outro dia, graças ao Zoom, e eu estava compartilhando um motivo de oração de um familiar que estava doente, e uma das moças que era visitante de outro lugar, ela estava orando e ela começou a falar, eu declaro que Deus vai curar. E não é assim como nós oramos. Nós oramos com a humildade de se é a tua vontade que seja feito isso. Mas nós não dizemos a Deus o que vai fazer. Quando nós acessamos a Deus prévia confissão dos nossos pecados, sendo santificados, sendo purificados. E eu vou olhar isso mais na frente. Então, eles levam a arca para o campo de batalha. E eles felizes porque agora eles têm uma arma que vai ganhar todo mundo. É como quando está jogando um jogo, matando quem for, e você ganha essa arma com uma metralhadora atômica que dá
uma bala e mata todos os inimigos. Assim, você ganhou bônus. Então, eles imaginavam uma coisa assim. Então, vamos ler o versículo 5 agora, do capítulo 4 de 1 Samuel. Fala, sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram aos outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quem ganhou a batalha? A valentia. Sede valentes. Não temos nada a perder, vamos ser fortes. Deus se deixou manipular? Não. Cadê a arca? Está com os filisteus. Mas olha, é interessante que sucedeu quando chegou a Arca da Aliança. O povo de Israel, que era desobediente, não se importava pela palavra de Deus, não se importava com se santificar, não se importava por seu pecado. Quando chega a Arca da Aliança, eles romperam em grandes brados e ressoou a terra. Isso me recorda a idolatria do deserto, o bezerro de ouro. O que aconteceu quando Moisés estava descendo do monte? Alaridos. Tinha pessoal aí fazendo uma festa. Disse lá em Êxodo 32, 17, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Isso é uma gritaria, né? Uma gritaria muito forte, como pessoas celebrando uma vitória ou pelejando forte. E disse aqui, respondeu-lhe Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam, é o que eu ouço. Imagina um estádio de futebol, o pessoal lá cantando, aí, celebrando uma vitória, animando o pessoal. Esse é o estilo de gritaria. Então, vemos essa superstição no objeto físico, essa fixação em coisas que o povo sente, que vê, que ouve. Então, não tinha reverência por Deus, nem interesse por Deus, porque a reverência causa pausa, causa silêncio, causa humilhação. Então, não tinha reverência, não tinha interesse por Deus, mas desejavam a vitória. Desejavam muito a vitória. E Israel tinha experimentado a presença de Deus de uma forma em força, em poder, e de formas de muitos milagres. E gostava muito de ter essa sensação de vitória. Quem não gosta? Mas e quando sentiam falta dessa sensação, não de Deus, mas a sensação, né, do feeling que tem,
da bênção, da vitória, poder sobre os nossos inimigos. Isso causa uma euforia interior. E tem muitos crentes que, em tempos que estão tristes, se sentem derrotados, nada funciona como deveria. Estou fazendo o que parece que eu tenho que fazer, mas nada funciona. Fala com Deus. Leia sua Bíblia. Talvez confesse o seu pecado. Olhe para o espelho espiritual na palavra de Deus. Tem alguma coisa que está andando mal na sua vida com Deus? Busque a guia de Deus. E espere para que Deus lhe mostre. Porque isso comporta muita paciência, esperar. Muitas vezes o Senhor está ensinando alguma coisa. Tem crentes nesse tempo que estão passando mal, estão passando doenças, estão passando até missionários, pessoas dedicadas na obra, pessoas humildes, pessoas obedientes a Deus, e estão passando mal, mas eles esperam em Deus. Mas os israelitas e muitos crentes, tristemente, eles tentam forçar a mão de Deus. Porém, os filisteus ganham a batalha pela valentia. Não é irônico? Então, a arca é tomada. Sabemos que os filisteus eles sofreram. Não sofreram tanto como os israelitas, porque se uma coisa que Deus faz, ele tem em conta essa ignorância. Não pertencia aos filisteus realmente saber o que significava a arca. Eles sofreram. Deus fez como que para que a arca voltasse, né? E é interessante que quando volta a arca, e os israelitas ainda não entenderam a natureza da arca, e 70 homens morrem por olhar o que tem dentro da arca. Chega a arca. Vamos ver, agora é a nossa. Agora, vamos ver, vamos abrir. 70 pessoas morreram. Então, não olhou uma pessoa, olharam 70. Então, a arca foi estacionada em Kiriat Jearim. E daí parece que acaba a história, porque daí os anciãos, eles não estão muito felizes com a responsabilidade deles. E eles reclamam a Samuel, queremos um rei. E em si, não estava errada a petição. Se temos em conta que na peregrinação, quando Deus falava para o povo de Israel, preparando-os para a terra prometida, ele sentou um pouco as bases de quando vocês quiserem um rei, vocês vão pedir um rei assim, assá, assá. E ele fala, é uma coisa que agora eu estou lembrando, e não sei especificamente onde, mas o fato é que os anciãos pedem um rei porque queremos ser como as demais nações. Então, nada de Deus, nada de queremos um rei que nos ensine, ele e a descendência dele, a sermos fiéis a Deus, alguém que te represente mostrando tua glória. Não, nada. Eles querem um rei como as demais nações. E como muitas vezes as igrejas erram as igrejas procurando se parecer a uma associação do mundo. Como que faz o mundo? Tem essas técnicas, tem as outras técnicas para atrair pessoas, e pode fazer assim, pode fazer assim. Muito cuidado. Mas aqui, Deus concede a petição dos anciãos. Ele está ofendido? Está, mas ele quer ensinar uma coisa para eles. E ele dá a Saul, e Saul, evidentemente, não, é um rei desobediente, e em seguida Deus já tira esse reinado dele. E daí passamos para o reinado de Davi. E agora já eu vou procurar essa história da arca,
porque Saul não se importou com a arca. A arca ficou estacionada em Kiriat Jearim. Ficou na casa, numa casa aí estacionada. E Saul pensou, tá, a arca está em Israel, está aqui, eu vou deixar a arca lá. Mas Davi, quando é coroado rei, uma das primeiras coisas que ele faz, ele pensa nessa presença divina, que não está no tabernáculo, não está no Santo dos Santos. Quando ele ia, talvez, no tabernáculo, ele sentia aí que não, ele sabia, não tem a presença de Deus. Se a presença de Deus está com a arca, ele queria a presença de Deus. E o que sabemos de Davi, agora, nessa altura que ele é rei? Ele tem ele é impetuoso, ele é efusivo, né? Vemos nas histórias de Davi, por exemplo, quando ele ficou, vemos, é um homem prudente no geral, mas quando ele ficou ofendido com Nabal, que Nabal não queria honrar o trabalho que ele tinha feito defendendo os pastores, ele pegou o seu exército e ia para destruir a casa de Nabal. Vemos também o erro que ele fez com a arca. Depois, o erro que ele fez com o censo, tentando censar todo o povo. Vemos que a sua impetuosidade o levou também a cometer pecado com Betsabé. Né? Então ele pensa, eu quero a arca tem que estar lá. E é uma decisão muito boa, focar os seus esforços lá. Mas a história já começa mal, porque ele pensou, tá, como que vamos fazer? Então ele pensou, tá, como que chegou a arca até lá? Carro novo. Carro novo, ideal. Vamos fazer um carro novo e vamos fazer o mesmo que os filisteus. Boa ideia. Eficiente, seguro. Primeira de Crônicas, capítulo 13, aí, versículo 7. Eu já vou direto para o carro novo, porque aí já vemos que a história está errada. E ele fala assim, puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiaram o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à era de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Temeu Davi o Senhor naquele dia. Então, quando Davi ele quis trazer a arca, estava muito bem, mas quando nós queremos fazer uma coisa boa, nós não podemos olhar para o exemplo dos outros. E ainda menos, por exemplo, os descrentes. Preciso fazer isso. As pessoas, eu li aqui que o pessoal está fazendo isso, está funcionando muito bem. É muito eficiente fazer isso. Mas devemos ser guiados pela palavra. E Davi não se guiou pela palavra. Isso tem implicações para a nossa vida em todas as decisões que tomamos. Não só tem implicações para a igreja, como a igreja local. Ele tem que tomar decisões, tem que olhar para o mundo, estar no meio do mundo, mas tem que tomar decisões de acordo com a palavra. E nós, como crentes também, individualmente, em família, casais, tem que tomar decisões por meio da palavra. Quando fala, versículo 8, ele está adorando com todo o seu empenho, mas das nossas forças em adorar. Às vezes ficam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas o fato de nós esforçarmos em fazer uma coisa não anula o erro nas nossas vidas, não anula o pecado, não anula
o nosso esquecimento em tomar conta do que a palavra de Deus nos ensina. E vemos que um erro leva a outro. Davi, ele queria ser eficiente, moderno, e pegar um carro novo. E o que acontece? Usar, estava vendo, a arca está aí meio tambaleando, eu vou segurar para Deus não cair. E ele tocou a arca como se a arca fosse um objeto qualquer. Aqui em Crônicas ele não fala essa palavra, mas em 2 Samuel capítulo 6, ele dá a história paralela e ele mostra que Uzá foi ferido pela sua irreverência. E nós podemos pensar, não, mas ele tinha uma boa intenção. Eu falo, não, a palavra de Deus, ele disse que ele era irreverente. Porque da forma que ele pensou, puxa, essa arca está mal feita, eu não sei, mas no coração, a forma que ele agiu foi irreverente. Então, quando fala no final, temeu Davi ao Senhor. Aí, Davi temeu ao Senhor. Até aquele momento, parece óbvio que Davi não tinha realmente tido essa experiência de chegar a temer a Deus. Por quê? Porque agora ele estava se dando conta que Deus é santo, santo, santo. Não existe esse superlativo em hebreu, então eles usam a repetição para o superlativo, para falar que é muito santo, é super santo, então é santo, santo, santo. Então tem uma forma de se achegar a Deus. Deus tinha umas instruções de como transportar a arca. E sabemos que era acima dos ombros dos levitas. Os levitas precisavam levar o peso da arca de Deus. Por isso ele tinha as varas. E nós devemos prestar atenção quando Deus nos chama a atenção. E não ser como, por exemplo, o Uzá, que ele teve a presunção de proteger a Deus. E às vezes tomamos essa atitude de, não, eu não vou falar desse jeito, a palavra de Deus fala assim, mas eu não vou falar desse jeito para que o pessoal não fique ofendido sobre Deus. Como assim? Você está com medo de que o pessoal se ofenda com Deus, mas Deus na sua palavra disse isso, isso, isso. Mas é interessante que, segundo os israelitas, lá em Êxodo, quando estão adorando o bezerro, eles estão adorando a Deus com seus gritos e alaridos. Né? Quais das nossas práticas no relacionamento com Deus não são bíblicas? E as fazemos por inércia, porque é a prática habitual. Talvez não na nossa igreja, não no nosso meio de família, mas vemos outras igrejas, outros crentes, que eles estão se comportando de uma forma determinada, que parece que eles enchem igrejas, eles têm muitos amigos, os amigos admiram eles pela sua fé, da forma que eles veem. Como o pessoal do mundo admira alguém pela sua fé? Então, deve ter alguma coisa errada. Ou porque nos sentimos bem em fazê-las. Acham, boa ideia, mas espera, o que disse a palavra de Deus? Então, precisamos prestar atenção, conhecer como Deus é, conhecer quem Deus é, como Ele quer ser adorado. Por exemplo, Daniel, vemos a adoração de Daniel, apesar do perigo, o publicano no templo, na sua humildade, como ele estava adorando a Deus. Na oferta da mulher, da viúva pobre que está dando as 2 moedas, isso também é adoração. Então, como ele deve ser adorado? E também ver que Deus não se impressiona pelas aparências. Ele vê as coisas como são. Ele viu a Davi na sua juventude, ele era moço cuidando das ovelhas.
Então ele falou para Samuel, não te impressiones pelas aparências. O grande templo, o Senhor Jesus não ficou impressionado pelo grande templo que foi construído por Herodes, porque ele sabia que esse templo seria destruído. E efetivamente foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. E chegando na conclusão, porque como podemos realmente aplicar isso? O que disse a palavra de Deus sobre isso? Nós vemos no Antigo Testamento e pensamos, não, mas aí tinha uma lei, era muito diferente, Deus agia muito diferente. Mas na palavra de Deus vemos que não é assim. Porque no Novo Testamento vemos em 1 Coríntios 11, vemos a realidade de que alguns lá em Corinto, muitos estavam doentes, alguns tinham morrido. Por quê? Porque eles não se estavam examinando, não estavam discernindo o corpo de Cristo na reunião da ceia, por exemplo. Eles entravam para tomar parte dos símbolos, para lembrar o Senhor na sua morte, e eles não tinham em conta o seu pecado. Eles viviam de uma forma desordenada, eles viviam de uma forma pecaminosa. E o que acontece? Deus, mostrando juízo, mostrando que isso não pode acontecer, ele começou a ferir vários dos irmãos. E eles pareciam, mas como que está acontecendo isso? Está sofrendo muitas pessoas, estão morrendo. E o apóstolo Paulo fala, por este motivo, muitos de vocês estão doentes e alguns estão dormindo. Então, são os que não foram ao inferno. Mas você imagina ser disciplinado por Deus porque está cometendo pecado? Dá muita vergonha isso. O seu espírito chegar lá no céu e ficar, ixi, eu cheguei aqui por pênalti, por ser expulso deste mundo. Né? Vemos outro exemplo de Pedro com Ananias e Safira. Ananias e Safira estavam dando esse presente para os apóstolos para poder, não era o dízimo, era uma oferta. Eu vendi o campo, vou dar esse dinheiro para sustentar a atividade da igreja, para dar para os pobres. Isso também é adoração. Quando você dá para Deus, Deus não precisa nada de você materialmente. Mas você dá porque você reconhece que Deus é tão superior, tão digno de receber, que você dá. E Ananias e Safira estavam dando em mentira. E eles foram mortos e sobreveio grande temor. Por que nós temos temor de pecar, da hipocrisia, de fazer as coisas tão erradas? Não porque temos medo de morrer. Deus mostrou no princípio dos tempos da igreja que ele segue odiando o pecado. Ele segue odiando a indignidade do crente. Quando nós entramos na igreja, nós adoramos a Deus em público, nós procuramos ter um relacionamento com Deus, mas a nossa vida não concorda com o que estamos dizendo, Deus odeia isso. E ele odiava isso no tempo no tempo do Antigo Testamento, ele odiava isso no princípio do Novo Testamento. E como nós agora temos a palavra de Deus e vemos que estas coisas aconteceram, nós sabemos que ele ainda odeia isso. Não vou ler os versículos, mas eu quero dar referência a Romanos 12. Nos primeiros 2 versículos, ele fala de apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não é uma coisa puramente emocional que nós fazemos culto, gritando, celebrando. Nós fazemos um culto agradável a Deus, culto racional.
Transformai-vos pela renovação da vossa mente, da forma que nós pensamos. Nós não pensamos como o mundo, mas pensamos como Deus quer. 1 de Pedro 2:5. Nós somos edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10 nos fala que temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Não de qualquer maneira, não como nós achamos, mas pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Então, temos intrepidez, temos atrevimento de, parece que não, mas eu posso. Mas como? Prévios pecados confessados, coração purificado, lavado o corpo com água pura. E tudo porque nós temos nascido de novo. E em 1 Coríntios 14, quando o apóstolo Paulo fala à igreja da administração de todos os dons, de todos os talentos que as pessoas tinham, era uma igreja grande com muitas línguas e muitas profecias, muitas atividades. Imagina que de crentes novos que estavam realmente emocionais, mas ele fala, Deus não é de confusão, mas sim de paz, como todas as igrejas dos santos. E versículo 40, ele fala, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, em contraste com os brados, alaridos, então que a nossa adoração seja na nossa vida, mas também a nossa adoração para Deus, que seja em oração, em cântico, que seja em compartilhar salmos, a palavra de Deus, que seja confessar nossos pecados, que seja dar dinheiro, dar esforço, que a nossa vida seja um sacrifício que Deus gosta. Não que nós gostemos, não que nós sentimos, me causou tanto prazer fazer. Não. Mas que nós saibamos, por meio da palavra de Deus, que a nossa adoração vai ser aceita. Lembre, Deus deu juízo tanto para os israelitas que pecaram, que estavam pecando contra Deus ativamente, como para Davi, que ele pecou por omissão. Porque ele tem a palavra, mas ele não foi procurar, ele não foi pesquisar, ele não perguntou para Deus. Que depois vemos que ele aprendeu, porque quando ele queria construir o templo, ele estava pronto para construir o templo, Deus falou, não construas o templo. Podemos lembrar, ele perguntou primeiro ao profeta Natã, e Natã falou, constrói, de boas. E depois Deus falou para Natã, não, fala para ele que não, vai construir Salomão. Né? Então, às vezes, nós queremos fazer coisas que até são boas, mas temos que ter temos que estar muito perto de Deus para ouvir essa voz. Não, ainda não. Ou isso não, vai fazer outro. Então, que tenhamos esse pensar, especialmente através dessas dificuldades, dessa incerteza que nos enche às vezes de será que eu vou conseguir agora emprego, agora que eu perdi? O que vai acontecer com esse vírus? Será que a igreja já não vai se reunir mais? Então, como que vamos fazer agora para abrir a igreja? Como que vamos fazer para agora encher a igreja de pessoas? Ou pregar o evangelho se não vem todo mundo lá na igreja? E tem muitas perguntas, mas precisamos
ficar perto da palavra de Deus. E eu espero que vocês tenham achado interessante. Para mim foi um estudo bem difícil, porque para pensar o que está passando pela cabeça do rei Davi, porque é fácil criticar Davi, mas depois pensar o que eu teria feito, né? E bom, passou a palavra para o irmão chileno. Obrigado, obrigado, irmão. Queremos agradecer ao Senhor por